E aí, pessoal, como vocês estão? Ó, o Pastor Raul aqui com um material muito especial. Pessoal, vocês já viram o review desta maravilha aqui no canal, ó. É a Bíblia de Estudo Despertar. É uma joia para quem trabalha com dependente químico e para quem tem problema com dependência química. Eu nem sei se a Sociedade Bíblica do Brasil ainda edita isso daqui, então isso aqui é o meu tesouro. E aí tem outra que é muito utilizada também com a ajuda de dependente químico, é essa daqui, ó, Celebrando a Recuperação. Então eu trago para vocês hoje um comparativo entre as duas, entendeu? Vamos ver para que serve uma, para que serve a outra, como cada uma funciona. Vamos comparar essas duas maravilhas, a Bíblia de Estudo Despertar e a Bíblia de Estudo Celebrando a Recuperação. Vamos dar uma olhada com esses dois materiais maravilhosos para tratar dependência química. Então vamos lá. Não tem muito o que falar. Vocês sabem que eu sou fã incondicional aqui da Bíblia de Estudo Despertar e também amei a Celebrando a Recuperação, que é um material lá do Rick Warren, lá da, como é que é? Saddleback Church, não é? Como é que é o nome da... Pode ser que eu esteja comendo bola, tá? Não sei, eu não conheço tanto da vida do Rick Warren assim. Mas é uma Bíblia que o Rick Warren desenvolveu e também segue método devocional, método com os princípios. Uma coisa muito legal. Vamos parar de bater papo e vamos conhecer essas duas maravilhas. Celebrando e despertar. Vamos nessa. E aí, pessoal, como vocês estão? Ó, o Pastor Raul aqui. E o que eu tô trazendo para vocês? Bom, aqui estão elas: Bíblia Sagrada Celebrando a Recuperação e Bíblia de Estudo Despertar. Na realidade, a ordem que nós devemos deixar elas é assim. Por quê? Pessoal, a primeira Bíblia de estudo que eu tive voltada para ajuda a dependentes químicos foi a Bíblia de Estudo Despertar, que ela trazia a nova tradução da linguagem de hoje, trazia a NTLH. A Celebrando a Recuperação também traz a tradução NTLH, ou seja, é uma tradução de facílimo entendimento para novos convertidos. É esse o intuito, é essa a proposta da NTLH. Então ela está no lugar certo aqui. Então é uma Bíblia, a Bíblia de Estudo Despertar, que me conquistou assim desde o primeiro momento que eu pus os olhos nela. Porque, para quem não sabe meu passado, eu poderia até cantar aquela musiquinha para vocês. Eu era um bêbado e vivia drogado, sabe essas coisas? Nunca fui um dependente químico profundo, mas eu sei o que as drogas são capazes de fazer na nossa vida. E essa Bíblia aqui, ela me tocou de uma maneira assim extraordinária, de uma maneira maravilhosa por causa do conteúdo que ela traz. E aí nós temos o quê? A Bíblia Sagrada Celebrando a Recuperação. Quando o nome diz, como o nome diz, ela é uma ferramenta para apoiar o caminho da recuperação em todo tipo de dependência. A Bíblia de Estudo Despertar, a gente trata mais o quê? Da dependência química. Enquanto a Celebrando a Recuperação, nós já vamos tratar de vários tipos de dependência aqui, tá bom? E ela é, sim, tá? Muito indicada mesmo para a questão da dependência química. Então ela tem esse porém, tá? Que ela é muito boa para dependentes químicos, mas ela não é tão específica como essa, tá bom? Uma coisa importante também a citar é o quê? Ó, primeiro, o formato delas é diferente. Não sei se vocês estão vendo aqui, mas aqui a gente tem 1,5 centímetro maior, ó, 1,5 centímetro maior na lateral e praticamente o mesmo tamanho aqui na altura. Ela é uma Bíblia ligeiramente mais pesada do que a Despertar por motivos óbvios, porque ela é um pouco maior. Essa daqui, a Celebrando a Recuperação, ela é uma Bíblia que ela foi originalmente publicada em inglês pela editora Zondervan. E como eu disse antes, ela é ligada ao ministério do Rick Warren lá nos Estados Unidos, tá bem? O que não a desabona de maneira nenhuma. Então vamos dar uma olhada. Quando a gente abre as duas, nós vamos encontrar o quê? As folhas de rosto normais. Você abrindo, olha, essa daqui, Bíblia de Estudo Despertar, ela é o quê? Vamos ver quem ela é, de onde ela veio. Ela é a Life Recovery Bible, publicada pela Tyndale House Publishers, tá bom? Então ela vem aonde? Da Tyndale House e traz o texto da NTLH. Já a Celebrando a Recuperação, ela é o quê? A Celebrate Recovery Bible, 2007, publicada pela Zondervan,
tá? Pela editora Zondervan e aqui publicada, logicamente, pela Sociedade Bíblica do Brasil. Então nós vamos ter índices. Percebam que a diagramação delas é até parecida, ó, onde eu tenho a referência aos estudos iniciais aqui, aí eu tenho o quê? Eu tenho também nessa, e aí vem Antigo e Novo Testamento, tá bem? Aí vem o prefácio para a NTLH, Celebrando a Recuperação. Aqui na Despertar a gente vê o contrário. A gente vê a apresentação desse lado e o prefácio da NTLH aqui. Aqui nós temos a apresentação de um lado e o prefácio do outro. Uma diferença boba. Olha só. Celebrando a Recuperação, uma breve história. Tá vendo? Aqui todo um texto explicando. Aí a gente vem já direto para o quê? Para o guia do usuário da Bíblia de Estudo Despertar. Aqui a gente tem um texto falando sobre a Bíblia e a gente entra sobre a lista de recursos também da Celebrando a Recuperação. Então, o que acontece? A Bíblia, aqui a gente já começa a ver algumas diferenças, tá bem? A Bíblia de Estudo Despertar, se você já assistiu o review aqui no canal, ela funciona, o principal atrativo dela, o principal recurso dela é o quê? São planos de leitura que trabalham 3 temas. O primeiro, meditações sobre os 12 passos. O segundo, meditações sobre os princípios de recuperação. E o terceiro, meditações sobre a oração e a serenidade. Isso daqui é para obrigar o dependente a estabelecer uma rotina com Deus, coisa que não existe quando a pessoa está perdida. Né, pessoal? Está numa situação delicada. Então, isso aqui vai fazer com que as pessoas se apeguem a uma determinada segurança. Porque ela vai ter o quê? Ela vai ter uma rotina com Deus. Ela vai ter uma rotina com a palavra de Deus. Aí vem perfis de recuperação. Esse recurso encontramos 60 perfis que falam sobre indivíduos e seus relacionamentos, a partir dos quais são tiradas lições importantes para a recuperação. Para procurar os perfis incluídos, veja o índice de perfis de recuperação na página 1553. Material introdutório para os livros bíblicos não é uma introdução à Bíblia pesada, né, pessoal? Mas ela tem a introdução à Bíblia. Já aqui, ó, o que acontece? Ó? Ela já começa, ó, 8 princípios e os 12 passos centrados em Cristo do programa Celebrando a Recuperação. Olha só. Aqui ele tem o quê? Acostumado com o programa tradicional de 12 passos e hesitante para trocar de programa, a boa notícia é que os 12 passos conhecidos permanecem inalterados no modelo do Celebrando a Recuperação, exceto que a linguagem vaga sobre um poder superior torna-se específica, concentrando-se no único verdadeiro poder superior, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Celebrando a Recuperação está fundamentado em 8 princípios bíblicos comprovados que se baseiam nas estimadas bem-aventuranças do famoso Sermão do Monte de Jesus. Então a gente vem aqui na página 11, ó, a gente já tem os 8 princípios aqui, ó, o caminho para a recuperação com base nas bem-aventuranças. Isso daqui é de autoria de quem? Do Rick Warren, tá bom? Então a gente tem os 8 princípios e a gente vai vir aqui, aí vem esmiuçado cada um dos 8 princípios. Tá bom? Ó, lições do princípio 2, tá vendo? Então é nisso que essa Bíblia é baseada. Essa daqui, ela é baseada num sistema o quê? Num sistema dos 12 passos adaptados à palavra de Deus. Então nós temos aqui, ó, os 12 passos e aqui os 12 passos dos Alcoólicos Anônimos, como eles devem ser. Essa Bíblia, as 2 Bíblias, elas são integradas no sistema dos 12 passos, pessoal. Então a gente vem. Enquanto essa daqui, vamos voltar aqui ao conteúdo, ela traz material introdutório para os livros bíblicos, notas e comentários sobre recuperação. As notas são específicas a respeito de recuperação. Ó, aí tem índice de tópico, índice de perfil de recuperação, e aí tem o sistema dos 12 passos aqui, bonitinho. Essa daqui, né, nós temos o sistema dos 8 princípios e os 12 passos. Introdução ao livro da Bíblia, também são introduções sucintas. Estudo de personagens, histórias de recuperação, estudo da lição. Cada um dos 8 princípios está ligado a uma ou mais palavras-chave que servem para ajudar a memorização. Por exemplo, uma das palavras-chave no princípio é negação. No princípio 4, confessar. No princípio 8, dar. Cada letra dessas palavras forma um acróstico.
Cada letra inicia uma frase ou expressão que é discutida no tema de um versículo aplicável da Bíblia. O caminho está claramente marcado, tornando sua jornada ao longo de cada princípio bem definida e sem complicações. Referências bíblicas relacionadas à recuperação. Os temas de recuperação são discutidos com frequência ao longo de toda a Bíblia. Procure os textos que estão destacados com o fundo cinza, bem como os números que indicam a qual dos princípios os versículos estão relacionados. Então, o que acontece? Quando você vem para o estudo bíblico, você vai ver que tem o texto destacado em cinza. E aí você tem um número aqui como a seta, 7 e 8. Então aqui ele trata dos princípios 7 e 8. Aqui trata dos princípios 1, 2 e 3. Entendeu? Então para você estudar o versículo de acordo com os princípios. Aí a gente tem os 30 dias de devocionais. Esta Bíblia aqui, ela já é baseada aqui, o quê? No sistema de devocionais. Tem 90 dias para que a pessoa esteja absorta em tudo isso, para que esteja centrado nisso aqui. Centrado, tem uma rotina com a palavra de Deus. Aqui, o estudo bíblico de 30 dias fica no final, tá bom? No final você tem as lições para trabalhar, e nós vamos ver essa diferença mais para frente. Índice remissivo, índice de recursos, índice do perfil de personagens e de histórias de recuperação. Essa é a Celebrando a Recuperação. Agora, aqui, essa Bíblia aqui, a gente já muda. Nós vimos aqui que nós temos o índice dos recursos. Então, nós entramos no Antigo Testamento. Vamos começar primeiro com essa aqui, né? Então, nós temos a introdução aos livros aqui em Gênesis da Bíblia de Estudo Despertar. A Celebrando a Recuperação, a gente tem depois do índice, o que nós temos, pessoal? Nós temos os princípios. Aí tem um estudo sobre cada um dos 8 princípios. Olha, tá vendo? Ó. Por exemplo, o princípio 4, no final está aqui, ó, lições do princípio, moral, padrinho, inventário espiritual. E aqui tem, ó, vá para Jó 33, página 657. Também mostra a página para ajudar aquele que não sabe, vamos dizer assim, que não tem muita familiaridade com o manuseio da Bíblia. Então aí você vai lá para Jó 33 para saber mais sobre isso aqui. Tá? Olha os anacrônimos que colocou. Ó. C. Confessar as falhas, ressentimentos e pecados. Base bíblica na frente. Obedecer à direção de Deus, Romanos 14. Não dar lugar à culpa. Ó. Então vai montar a palavra confessar. Olha. Não dar lugar à culpa, focar na verdade, encurtar a dor e sofrer menos. Sem culpar os outros, aceitar o perdão de Deus e resumindo. Olha só que legal. Então você vê que tudo tem a ver com a questão da recuperação. Então aqui tem o princípio 8, que é o último, sempre trazendo. Cada estudo ele tem um título, o princípio, aqui uma confissão, aqui uma referência bíblica, um estudo que vai trabalhar o anacrônimo que a gente viu. Então aí a gente tem aqui, ó, dentro desses estudos, a gente tem os passos do AA inseridos, olha, tá? Então os passos estão dentro dos estudos. Ó, aqui, ó, no princípio 7, por exemplo, nós temos o passo 8 e o passo 9. Aqui no princípio 8, nós temos o passo 12. Então, tudo sempre voltado para a recuperação, tá bom, pessoal? Então, a gente vem aqui na parte que tem a ver com elas mesmo. Então, passando, a gente entra em Antigo Testamento, a introdução ao livro, visão geral, um texto explicativo e os pontos principais. Aí a gente já vem temas sobre recuperação aqui atrás. E a gente vem aqui, ó, criação do universo e da raça humana, texto bíblico. Notas de estudo. Não espere notas de estudo muito profundas, porque isso daqui é uma Bíblia específica. O pulo do gato está nesse material aqui, que é o quê? Por exemplo, aqui. Lembra que eu falei para vocês esses 3 temas? Meditações sobre os 12 passos, meditações sobre os princípios de recuperação, meditações sobre a oração da serenidade? Lembra que eu mostrei isso para vocês? Então, aqui, pessoal, já começa o primeiro estudo do plano de leitura sobre os princípios de recuperação. Então aqui, ó, autopercepção manda ler Gênesis 1, 26, 31. Então vai ler aqui, ó, até a página de trás, verso 31. Lê o estudo e aí ele já manda para a página 29 de Gênesis 22. Vamos ver. Para a página 29 em Gênesis 22. Ó, Gênesis 22 está aqui. O que eu vou encontrar aqui? Outro estudo do plano de leitura.
Entenderam como é que funciona? Aí ele vai fazer a mesma coisa, vai ler a passagem, fazer o estudo, aí ele vai para a página 95 em Êxodo 20, no próximo estudo. Isso é como funciona aqui. Essa Bíblia aqui, ela já tem uma outra pegada. A hora que a gente sai do índice, a gente tem Caminho para a Recuperação, né, do Rick Warren, explicando cada princípio, e nós temos o princípio aqui. Quando nós chegamos na palavra, nós temos uma introdução sucinta da palavra de Deus. Então nós temos o tema, o autor, a data em que foi escrito, incentivo em Gênesis, desafio em Gênesis, reflexão em Gênesis, temas de recuperação, introdução ao livro mais voltado para a recuperação. E aí nós temos o quê? Por exemplo, a gente já começa aqui que tem um texto grifado em cinza, tá vendo? Então nós temos aqui o número 1, 2 e 3. Isso nos leva aqui, ó. Por quê? Porque essa passagem aqui, Gênesis 1, de 3 a 5, o que ela faz? Ela tem a ver com o princípio 1, 2 e 3. Então, com o princípio 1, princípio 2 e o princípio 3. Cada princípio é um estudo que tem o anagrama aqui e você encontra os passos do AA estão dentro do princípio. Um princípio pode tratar de mais do que um passo. Ó, aqui o passo 4, aqui ó, trata do passo 6 e passo 7 no princípio 5, por exemplo. Então essa Bíblia aqui funciona dessa maneira. Essa daqui, a Despertar, ela já trabalha mais com o sistema do quê? Com o sistema de devocionais, que é a parte melhor dela. O devocional já junto com o texto. Não precisa ir para o final, depois vir procurar o texto. Não. Já está tudo na mão. Aqui ó, nós temos um quadro que trata de personagens bíblicos, tá vendo? Aqui é o quadro que trata de Adão e Eva, como a gente viu antes. Pontos fortes e realizações, pontos fracos e falhas, lições para a nossa vida, versículos principais. Aqui um comentário sobre a história de Adão e Eva, sempre notas de estudo, aqui notas de tradução, tá vendo? E a gente vai passando. Aqui ó, a gente vê outro tipo de devocional. Esse daqui é o devocional que trata do quê? A gente viu aqui, ó, são meditações sobre os 12 passos claramente. Enquanto essa daqui, ela vai te levar de número para você trabalhar o princípio aqui na frente, essa daqui já tem o estudo junto no formato de um devocional. Notas de estudo, notas de tradução. Aí aqui é a mesma coisa. Ó, passo 4, saindo do esconderijo. Fizemos um minucioso e destemido inventário moral de nós mesmos. Então você lê a passagem, Gênesis 3, 6 a 13. Né? Aí você vai ler a passagem aqui, lê o estudo. Aí você vai lá para o próximo estudo, que está onde? Vá para a página 543 em Neemias 8. Ó, Neemias 8 está aqui atrás. Ó. Já marquei para a gente ver logo. Ó, o outro estudo e é sobre o passo 4. Então o estudo está aqui. Então ele vai te levar para vários lugares da Bíblia, que é fenomenal. Aqui outro personagem, aqui a gente tem Caim e Abel, a questão de Caim ter, né, a vida dos dois, ó, Noé e seus filhos. Vocês estão vendo que eu marquei bastante coisa nessa Bíblia, né? Abraão e Sara, Ló e família. Aí a gente vem aqui com outro tema também do devocional. Meditações sobre oração e serenidade. Os devocionais vão trabalhar diferentes aspectos do dependente químico, né? Meditação sobre os 12 passos, que é a base da recuperação. Meditação sobre princípios de recuperação, sobre questões ligadas à recuperação. E meditações sobre oração e de serenidade. Oração, pessoal. Ou seja, o tempo do dependente com Deus. Ou seja, essa Bíblia vai fazer com que o cara preencha o seu tempo com as coisas de Deus. Olha, vai despertar. Notas de estudo. E aqui está o estudo. Ó. Leia Gênesis 18, 20 e 23. Leia a passagem, leia o estudo e aí vai o quê? Ó? Vá para a página 51, Gênesis 37. Tá bom? Gênesis 37, lá na frente. Ó, 24, que já está no 42. Gênesis 37, tá aqui, ó. Se eu tivesse pego rosinha, seria mais fácil. Ó. Gênesis 37 tá aqui. Mesma coisa, passagem, conteúdo e vai para o próximo, que aí já está lá em Josué. Entenderam? Sempre com notas de estudo. Esta Bíblia aqui, ela não vai dar para vocês esse sistema, mas ela tem outros conteúdos. Por exemplo, meu nome é Dave. Histórias de recuperação. Então, o que acontece? O estudioso, o que ele vai fazer? Ele tem os versos destacados, a qual princípio ele preenche e qual estudo é remetido. Ele vai lá ver o estudo de qual princípio. E ele tem também, olha,
Estudos de personagem. Meu nome é Adão. Ou seja, trata de Adão, de personagens bíblicos e o estudo da vida desses personagens ajudando na questão da recuperação. É uma coisa maravilhosa também, tá? Olha, muito versículo destacado. E aí, pessoal, a gente tem o quê? Lição sobre a sanidade, é o princípio 2, tem a ver com o princípio 2. Então você vai ter estudos inseridos dentro da Bíblia que trata dos princípios também, que são ligados àqueles princípios. Olha aqui, lição sobre recaída, ó, aqui, ó, lição sobre perdão, princípio 6, tá vendo? Então ela tem outros estudos que vão ajudar muito, ainda mais a dependência química que às vezes leva a gente a fazer coisas assim, né? Muito tristes. Ó, estudo do personagem. Meu nome é endemoniado Gerazeno. Não, meu não é. Tá? Endemoniado Gerazeno. Entendeu? Ó, e aqui essa parte aqui que eu acho assim fenomenal. É o quê? É muito fácil a gente encontrar testemunho de personagens bíblicos que nós não conhecemos. Grandes homens e grandes mulheres usados por Deus, certo? Certo. Só que aí a questão que vem é a seguinte, pessoal. Aqui você tem testemunhos também de pessoas como nós, de seres humanos, testemunhos do nosso dia a dia, para nós entendermos que não somos os únicos que passamos por esse tipo de problema, sobre problemas como dependência. Por exemplo, meu nome é Gary, sou um cristão que luta com abuso sexual, dependência sexual e dependência química e medo. Olha só, dependência química e medo. Abuso sexual, dependência sexual, abuso sexual, olha só. Dependência sexual é o quê? Olha só, pornografia. Então ela não trata apenas de dependência química, entendam isso, tá? Mas os princípios podem ser utilizados em todo tipo de dependência, né? Ó, meu nome é Mulher de Má Fama, ó, estudo de personagem. Ó, meu nome é Renê, sou um cristão que luta com o alcoolismo. Graças a Deus, né? Irmãos ajudando a cuidar de irmãos. Lição sobre perdão, princípio 6. Olha o tamanho do estudo. Para ler a próxima lição sobre perdão, vá para Isaías 1, 18, 19. Ele também tem essa questão de fazer o leitor caminhar pela Bíblia, tá? Ele também indica onde vai estar o próximo estudo do tema. Para ler a próxima lição sobre confessar, vá para Romanos 8:1. Para ler a próxima lição sobre sanidade, vá para 2 Coríntios 1, 8 e 9. Então trata o quê? Da lição sobre sanidade, princípio que ela trata. Para ler a lição sobre sanidade, vá para o Salmo 46:1, para ler a lição anterior. Então tá tudo engatilhado. Para uma introdução aos princípios de 1 a 8 e uma lista de páginas, aquelas páginas do começo. E aí aqui vem com a referência bíblica, o estudo, depois um recadinho para você ir lá para frente, tá? Próxima passagem. Meu nome é Nova Pessoa. Lição sobre entrega. Esta última lição sobre entrega. Lição sobre vitória. Para ler a próxima lição sobre vitória, vá para Tiago 4:10, o testemunho do Tim. Sou um cristão que luta com a codependência, o abuso sexual e a dependência sexual e a raiva. Lição sobre esperança, lição sobre ação, e aí vai. Tem bastante conteúdo. Ela dá uma enganada, porque ela tem muito conteúdo, viu, pessoal? Meu nome é João Marcos, estudo de personagem. Meu nome é Jim, sou um cristão que luta com a dependência sexual, o alcoolismo e a dependência de trabalho. Então, por favor, leia em 2 Timóteo 4:11, em Atos 15, 36 a 41, as consequências que João Marcos causou ao seu grupo ministerial com a sua deserção, a qual é relatada em Atos 13:13. Aí vem o estudo completo, assinado pelo Tim. Introdução a Tito. Aí a gente tem os índices, tá? Ela não tem concordância, então a gente vem auxílios. Índice normal, índice de estudo do personagem, índice de história de recuperação, índice de tópicos, tá? E aí depois a gente tem a lista de devocional diário, 30 dias de devocional baseado nos 8 princípios especificados. E essa é a Celebrando a Recuperação. E no final aqui da Bíblia, faltou eu mostrar o final para vocês, da Bíblia de Estudo Despertar. Depois de Apocalipse, ela traz um pequeno dicionário, índice dos perfis de recuperação, índice das meditações dos 12 passos, índice das meditações sobre os princípios de recuperação, índice das meditações sobre a oração de santidade, índice das reflexões sobre recuperação. Tá? Então ela tem o índice de tudo para você achar, um plano de leitura normal em um ano, quadro histórico da Bíblia com a timeline da Bíblia, tabela de pesos, dinheiro e medida para entender como funcionava aquela época,
um conjunto de mapas em preto e branco da Sociedade Bíblica do Brasil. E essas são as nossas companheiras, as nossas aliadas no tratamento da recuperação. Então, eu recomendo as duas, pessoal. Eu sou fã das duas. Essa é minha queridinha por ter sido a primeira e essa daqui é extraordinária também. Bom, pessoal, essas duas maravilhas foram a Bíblia Celebrando a Recuperação e a Bíblia de Estudo Despertar. A minha opinião para trabalhar, eu ainda prefiro a Bíblia de Estudo Despertar, por quê? Porque ela é um material de mais fácil uso. Então, quem estiver lendo vai pegar aquele devocional, vai seguir com as notificações embaixo, ou seja, eu acho ela mais prática para o trabalho e ela adaptou os pontos do AA para a palavra de Deus. Então é um material que já é uma coisa que já é conhecida do dependente químico. Já Celebrando a Recuperação, ela utiliza um sistema de princípios também muito forte. É um material extraordinário para cuidar de vários tipos de dependência e não só a dependência química. Então tá aqui. Aqui já é uma Bíblia mais geral. Essa daqui já é uma Bíblia específica para dependência química. Então aqui essas maravilhas. Pastor, qual o senhor indica? Indico as duas. Se você encontrar a Bíblia Despertar, inclusive compre mais de uma para você poder presentear algum amigo que tenha problema com dependência química. Ela é um gigante nesse aspecto. E a Celebrando a Recuperação também é um material também que, se você puder comprar para presentear alguém que tenha problema com recuperação de qualquer tipo de dependência, ela é um ótimo presente e também um ótimo material para a tua biblioteca. Indico qualquer uma das duas tranquilamente, porque são ferramentas extraordinárias. A palavra de Deus é sempre uma ferramenta única, amém? Então esse foi o review, semana que vem a gente tem mais. Pessoal, olha só, não se esqueça que somos um canal que prega Jesus Cristo, prega a palavra de Deus e somos conservadores, tanto na teologia quanto no quê? Na ideologia. Então a gente não é amado pelas redes sociais. Quer ser notificado de todas as novidades aqui do Nascido de Novo? Aqui na descrição tem um link que vai abrir uma página onde você encontra todas as nossas redes sociais e principalmente o link para o nosso canal do Telegram, onde você vai ser notificado em primeira mão em tudo que acontece aqui no Nascido, amém? Então, não esqueça também que nessa mesma página você tem o link para baixar os nossos e-books gratuitos, que é um presente. São 3 e-books especiais de presente para você. Então, que o Pai, o Filho e o Espírito Santo de Deus abençoe a vida de vocês. Até a próxima, em nome de Jesus.